Olá, igreja. Olá, povo de Deus. Muito boa noite. Novamente reunidos, mais uma vez juntos para glorificarmos ao Senhor. E nesse momento nós só temos que agradecer a Deus pela bondade dele, pela misericórdia dele e essa oportunidade que ele tem nos dado. Eu quero aproveitar esse instante, né, e fazer até uma correção, tá? Uma observação no sermão de domingo. Eu falei que Jesus estava no jardim do Getsêmani, jardim das oliveiras, jardim do... Enfim, eu fiz lá uma citação errada, tá, meus irmãos? Então ele estava no Getsêmani e não no Gólgota, jardim do Gólgota. Nem sei se existe este jardim, eu que fiz essa confusão e na hora de pregar. Então, feita aí tá essa correção, então, os irmãos me ajudem também nessas questões. Como eu disse, é muito bom nós estarmos aqui juntos e para mais esse tempo de reflexão em torno da palavra de Deus. Deus tem nos dado nesse tempo realmente uma oportunidade muito grande de orarmos com mais intensidade, de compartilharmos até mesmo as nossas vitórias. E temos, quando voltarmos, teremos muitos testemunhos para compartilharmos. Iremos ouvir muitas pessoas lá entre nós, nos nossos cultos presenciais, compartilhando das grandezas de Deus, dos milagres de Deus. E hoje, por exemplo, nós tivemos aí, né, a irmã Eliana compartilhando a sua luta, a sua angústia lá em função do seu primo, ele já foi encontrado. Enfim, outras situações de cura, de livramentos, o cuidado de Deus. Antes de nós lermos o texto, quero reforçar com os irmãos a necessidade da nossa mobilização para as cestas básicas. Nós estamos aí iniciando mais um mês, já temos algumas famílias cadastradas que já ficam na expectativa, aguardando, né, a chegada dessas cestas. E temos outras pessoas que, em função da demora da volta do comércio, da volta das atividades normais, ainda estão passando por uma situação de também necessidade. Então, nós precisamos aumentar esse número das cestas básicas. Aqueles irmãos que puderem, entrem em contato com a Flávia. Se você não pode doar uma cesta básica, se você pode doar apenas um arroz, um feijão, alguma coisa, pode também estar avisando e vai ser um prazer muito grande. As pessoas vão poder se mobilizar, alguém vai à sua casa buscar esse mantimento, buscar a sua oferta e fazer chegar quem precisa as cestas básicas. Então, como eu disse, é realmente um tempo também de muita gratidão a Deus pelas bênçãos, pelo cuidado dele, enfim. Eu não vou adiantar aqui, porque senão só nesse momento, né, seria mais de compartilhar. Mas eu vou deixar que as pessoas dos nossos cultos presenciais compartilhem. Estou observando aqui que a Betânia também entrou aí na nossa transmissão, a Vera, olha, Portugal aí em peso, né? Está participando aí com a gente. É muito bom. E cada família, cada lar, que essa graça, a bondade, a misericórdia de Deus esteja sobre a vida de vocês. Novamente, nós vamos recorrer a um texto que é bem conhecido. Eu estava lendo um livro do pastor Saião, falando sobre a questão do problema do mal, no Antigo Testamento, e especificamente no livro de Abacuque, né? É um livro muito interessante. O pastor Saião é um grande estudioso da língua hebraica, um homem com uma capacidade intelectual fora de série. Esse livro dele é um livro para ler e pensando e pesquisando, e ele, né, explora bastante a questão das línguas hebraicas, a questão da história, e vai tratar justamente de Abacuque, quando se pensa na questão do mal. Porque quando se pensa na questão do mal, Abacuque é no primeiro momento também citado. Porque o livro de Abacuque começa com um profeta extremamente abatido, desanimado,
ele tem uma oração muito intensa, né, cobrando de Deus algumas coisas. Ele fala, Senhor, está aí essa injustiça, a gente ora, o Senhor não faz nada, parece que o Senhor não está ouvindo, parece que o Senhor não está nem aí para a situação. E é interessante que a gente pega, se a gente não olha o livro de Abacuque, entendendo que ele está num contexto específico, ele historicamente está distante de nós. Se fôssemos apenas pegar alguém escrevendo, nós diríamos, é para esses dias. E aí esse homem, na sua experiência com Deus, naquilo que ele tem, autonomia e intimidade para falar com Deus, aquilo que ele está sentindo, ele vê a resposta de Deus, ele percebe a direção de Deus, e na parte final do seu livro, lá no capítulo de número 3, a partir do verso 17, que é o texto que nós vamos ler nesse momento. Então, Abacuque, capítulo 3, verso 17 até o 19. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas eu creio que é um texto que tem muito a ver com esse momento que estamos vivendo, em que essa crise continua, os problemas estão aí batendo a nossa porta, as dificuldades estão se tornando piores para alguns. Então, mas é esse momento, é o momento de nos refugiarmos naquilo que Deus fala, porque é Deus que tem o controle de todas as coisas. Porque senão o salmista vai ser apenas retórica para a gente, quando o salmista diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então é esse momento, sim, não negarmos o que está aí à nossa volta, a pandemia é uma realidade, os óbitos são uma realidade, o desemprego é uma realidade, comércio fechando, dificuldades econômicas, mas acima disso, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Então vamos lá ao profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, verso 17 até o 19. Essa é a parte final. E aí você vai perceber, na afirmação do profeta, como muda o estado de espírito dele. Como são só 3 capítulos, eu sugiro a você que depois da nossa transmissão, leia todo o livro. E você vai ver, tenta, quando estiver lendo, se colocar no lugar do profeta e tentar perceber, ter a empatia necessária para se colocar no lugar dele e tentar sentir o que ele estava sentindo naquele momento, naquele clamor, naquela angústia que ele estava vivendo, e agora a declaração de fé que ele faz. Então vamos ler o texto? Abacuque 3, versos 17 até o 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Podemos repetir esse texto? Relendo agora, frase por frase, eu quero te convidar a fazer isso. Vamos voltar a ele e ler com calma, meditando em cada uma dessas frases. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado. Olha que situação, improdutividade. A terra não está produzindo. E se a terra não produz, fome. E se a fome chega, vem as doenças. É uma sequência, inclusive, guerra, escassez, doenças, é uma visão até escatológica. Aqueles cavaleiros do Apocalipse. Se você for ou fazer uma associação desse texto aqui, nessa sequência que Abacuque coloca, e formos lá na visão de Deus para João na ilha de Patmos, é uma sequência lógica que tem aqui. E é natural, é um processo natural.
A improdutividade vai gerar o quê? Se a terra não está produzindo, vai haver fome sobre a terra. E se as pessoas estão passando fome, elas ficam mais vulneráveis às doenças. E se elas estão mais vulneráveis às doenças, qualquer gripe, qualquer coisa é suficiente para fazer com que mortes sejam multiplicadas. E é nesse cenário aqui que ele ainda diz, ainda que tudo isso aconteça. Aí me faz lembrar o salmista. Ainda que a terra, ainda que o mar se levante, ainda que o firmamento, ou seja, caos total ao nosso redor. Então ele não está pensando aqui num paraíso. Ele não está pensando aqui numa visão utópica de que tudo funciona, está tudo às mil maravilhas. Não, é situação. O profeta está entendendo agora porque naquele bate-papo com Deus, na sua experiência com Deus, ele compreende que o mal que está se abatendo sobre o povo é consequência direta do pecado. Por favor, não pensem que eu estou dizendo que a pandemia é um castigo de Deus para a humanidade, que Deus está punindo o Brasil por causa da sua idolatria, que Deus está... Chega, gente, já tem profeta demais aí falando besteira, como se fosse da parte de Deus, e não é Deus que está mandando falar isso. Se Deus fosse nos castigar por causa dos nossos pecados, se Deus fosse castigar o país por causa do seu pecado, da sua idolatria, não sobraria pó para contar a história. Deus é graça e misericórdia, Ele proporciona arrependimento. É o que Ele quer, que os homens refaçam esse relacionamento com Ele. E nós temos a mensagem da reconciliação. Nós temos a mensagem dessa volta para Deus. E Ele está dando, inclusive, essa oportunidade à igreja. A igreja de aproveitar esse momento e descobrir novamente o prazer da oração. E a igreja, inclusive, resgatar valores que estão sendo tão combatidos por essa sociedade dita pós-moderna, principalmente os valores familiares. Há um senso de pessimismo de que, inclusive, a própria família, agora mais do que nunca, precisa ser destruída, porque esse modelo não vale mais. Então, olha a oportunidade que com o povo de Deus nós estamos tendo. Então, nesse primeiro momento, o profeta está dizendo, olha, Senhor, então se o Senhor, mesmo que o Senhor não mude aquilo que o Senhor já decretou como castigo, mesmo que o Senhor não tenha nesse momento misericórdia, ainda que tudo isso aconteça, a fome sendo uma realidade, a escassez de comida é uma realidade, as doenças vão vir como consequência, a própria guerra que está aí chegando, foi o ponto inicial até da discussão de Abacuque com Deus. Por que ele ia usar um povo tão perverso, um povo tão ruim, um povo ímpio, para punir o povo de Deus? E aí ele diz, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus usa as coisas realmente loucas para confundir as coisas sábias. O que é a coisa mais sem lógica, mais sem sentido? É glorificarmos a Deus em todo o tempo. Glorificarmos a Deus olhando essa situação que estamos vivendo, o distanciamento, a possibilidade de crise econômica, depois o país se recuperar novamente, uma crise política que está aí se alastrando, se arrastando, que não traz benefício para ninguém. E nós em tudo queremos ver a mão de Deus e dizendo, o Senhor está com tudo no controle. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. De podermos olhar isso e vermos que oportunidade nesse processo podemos ter de crescermos na fé, de crescermos e valorizarmos a comunhão, de valorizarmos o estarmos juntos. Que realmente possamos sair de tudo isso e dizendo, nesse processo todo, olha quantas bênçãos, olha como crescemos na intimidade, crescemos nos relacionamentos familiares, desenvolvemos melhor
mais ainda, né, os exercícios espirituais. Quanta gente está redescobrindo o prazer da oração. Quanta gente está redescobrindo, opa, espera aí, ler mais agora a palavra, refletir sobre coisas que tragam edificação. Juan, outro dia, estava compartilhando, né, tanto nos grupos dos jovens, quanto no grupo lá da Escola Bíblica Dominical, uma série sobre história do cristianismo. Olha a oportunidade que muitos não teriam se não estivéssemos agora em isolamento, se não estivéssemos sendo obrigados a ficar um tempo maior dentro de casa. As pessoas, não tenho tempo, não vou perder tempo assistindo, né, esse tipo de seriado, ou esse tipo de documentário. Então, todas as coisas sim concorrem para o bem. Por isso o profeta diz, todavia, ou seja, independente das circunstâncias, independente de como as coisas estão ao meu redor, eu me alegrarei no Senhor. Ele é o foco da nossa adoração, ele é o foco do nosso clamor, ele é o foco do nosso refúgio, ele é Deus soberano sobre as nossas vidas. Mas Abacuque não fala dizendo apenas dessa alegria, ele diz, exultarei no Deus da minha salvação. Olha a segurança que o profeta expressa agora. E se você pega esse versículo, essas frases, essas duas frases aqui, e você olha para o primeiro capítulo do profeta, você vê que a postura é completamente diferente. O sentimento do profeta é diferente. O primeiro sentimento é de desamparo, de desesperança. É da sensação, Deus se esqueceu, ou Deus não está nem aí. Não, ele agora diz, eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Tudo à minha volta pode estar um caos, tudo à minha volta pode estar dando errado, tudo à minha volta pode não estar no meu controle, ou pelo menos na aparência do meu controle. Mas eu me exalto, eu me alegro no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é o que diz a palavra? A nossa força está no Senhor. É Ele que tem nos sustentado. Não é uma autossuficiência, não é uma ideologia política partidária, não é uma filosofia de vida que nós abraçamos. Não, a nossa razão da alegria é um ser real, é Deus. É Ele que tem nos sustentado até aqui, é Ele que tem nos ajudado nas nossas necessidades. E aí o profeta encerra, o Senhor é a minha força. Interessante que ele de novo coloca, né? Ele verbaliza Deus como o foco. Ele começa a sua oração reclamando de Deus. Ele não entende por que Deus vai deixar um povo tão perverso se levantar em guerra contra o povo de Israel. E agora ele diz, o Senhor é a minha força. E de maneira muito concreta, olha como ele expressa essa força. Ele torna os meus pés como das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Ele nos exalta. Ele nos coloca num lugar seguro. Uma das grandes promessas, ou melhor falando, a maior promessa que nós temos na Bíblia não é sermos isentos de passarmos por dificuldades. Não há esse compromisso de Deus. Davi falou no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O profeta, em outro momento, diz, se passares pelas águas, não me afogarei. Se passares pelo fogo, não me tocarás. Mas a certeza de que Deus está. Ou seja, vamos sim passar por adversidades. Estamos, sim, passando por um momento extremamente atípico, um momento extremamente difícil. Mas o Senhor é quem tem sido a nossa força. Meu irmão, minha irmã, ainda que esse tempo demore, ainda que as circunstâncias sociais, econômicas, políticas, tendem a ficar piores
O Senhor é a nossa força. Nós nos alegraremos no Senhor. Ainda, todavia, me alegrarei no Senhor. Interessante que há para ele todo o tempo a possibilidade do ainda. Ou seja, essas coisas, essas circunstâncias adversas, Deus não tem compromisso de mudá-las. Deus não tem compromisso de me poupar de passar por elas. Mas ainda que eu passe por elas, me alegrarei no Senhor. A minha boca vai exaltar o Senhor. O meu coração vai estar em paz, porque é o Senhor quem vai dar a força necessária. E é o que mais necessitamos nesse instante. Que Ele esteja nos sustentando, nos capacitando. Que essa presença de Deus seja uma realidade tão grande, tão real dentro da sua casa nesse momento, no seu coração, na sua mente, para que você possa, sim, em tudo e em todas as circunstâncias, glorificar o nome do Senhor. Nosso desejo, a nossa oração, é que tenhamos realmente uma semana extremamente abençoada. Continuamos orando para que esses dias sejam abreviados. Não apenas pela saudade de estarmos juntos, que esse não seria um egoísmo sem precedente da nossa parte, mas para que o próprio país volte a um senso de normalidade. Se é que nós podemos definir o que é ser normal nesse mundo tão louco que se vive hoje em dia. Mas pelo menos naquele senso das pessoas trabalhando, produzindo, né, os calendários, as agendas, né, funcionando como uma perspectiva de prazos e de coisas realizadas. Mas, enquanto essas coisas não acontecem, enquanto esse tempo não chega, nos alegremos no Senhor. Busquemos nele a força necessária. Vamos declarar a Ele o quanto precisamos e o quanto somos dependentes desse agir de Deus nas nossas vidas. Ainda que esse tempo demore, ainda que as dificuldades estejam aí batendo as nossas portas, as preocupações, a ansiedade, mas o verso 18 e 19 é a grande promessa de Deus para o seu coração nesta noite, e aquilo que Deus espera de cada um de nós. Me alegrarei no Senhor, a nossa alegria espiritual. A nossa alegria não é temporal. A nossa alegria não é motivada pelo uso de bebida ou de algum tipo de droga. A nossa alegria está no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós depositamos a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor. Ele é a nossa força. E se Deus é a nossa força, meus irmãos, como diz Paulo na sua carta aos Coríntios, podemos passar por qualquer coisa, mas não seremos derrotados. Posso todas as coisas, não é que ele diz em Filipenses? Naquele que me fortalece. Que Deus seja esta força na vida de cada um de vocês. Que Deus esteja nos sustentando e que Deus esteja nos proporcionando uma semana cheia de graça e misericórdia. Eu quero aproveitar esse momento, tá? Eu prometi que ia fazer, mandar um abraço, né? Um beijo para minha irmã Regina, lá no Rio, minha mãe, e fazer também uma correção, tá? Semana passada, a mãe do Juan fez aniversário. Como eu já havia dito para os irmãos, eu não recebo, né, com antecedência as datas. Então, pode acontecer de eu esquecer de alguém. Então, me perdoem, tá? Então, semana passada, Heloísa, a mãe do Juan, fez aniversário. Mãe Heloísa, parabéns, tá? Juan, deu parabéns para sua mãe, dê um abraço nela pela gente. Um abraço virtual, tá, Juan, que você não pode ainda. Deu que nós não nos esquecemos dela, oramos por ela também no tempo oportuno. E agradecer a Deus. Como eu disse, quando voltarmos aos cultos presenciais, muitos irmãos têm bênçãos tremendas para compartilharem.
Inclusive, já estou articulando aí, o nosso primeiro culto presencial será um grande culto de gratidão, um grande culto de celebração a Deus, reafirmando a nossa fé e podendo ouvir esses testemunhos, né, do que Deus fez em algumas casas, do que Deus proporcionou a algumas famílias durante este tempo. Então, só não podemos marcar agora na agenda, né? Mas já todos fiquem nessa expectativa e que Deus possa aplicar a palavra dele em nosso coração. Meu irmão, nos alegremos no Senhor, porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Nós vamos orar, encerrando este momento. Hoje, ou esses 2 últimos dias, né, não recebi nenhum pedido de oração, mas Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe a sua ansiedade, Deus sabe como está o seu coração neste momento. Então vamos declarar a nossa confiança no Senhor. Ainda que aos olhos dos homens não haja solução, ainda que a situação pareça extremamente difícil para você, meu irmão, vamos nos alegrar no Senhor. Vamos pedir para que Ele te dê forças e te coloque os pés em um lugar alto. E Deus vai estar te honrando, Deus vai estar te exaltando, Deus vai estar providenciando a solução para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado por mais este tempo de comunhão, esse tempo de reflexão à luz da Tua palavra. Obrigado por esta semana que podemos iniciar junto com os nossos irmãos. E agora eu te peço, Senhor Deus, visita cada um desses lares que está nos acompanhando nesse instante. Tu sabes, Senhor Deus, Tu conheces a necessidade de cada um, as lutas que cada casal, cada família tem passado, e cada um dos Teus filhos, ó Pai, tem experimentado a dor, o medo, a ansiedade, as preocupações, mas o Senhor é um Deus provedor. E assim como Abacuque falou, Pai, ajuda-nos a vivermos esta mesma confiança de Abacuque, porque queremos que a nossa boca te glorifique, que a razão da nossa alegria seja o Senhor, porque o Senhor é o Deus que provê, porque o Senhor é o Deus que é Deus de milagres, o Senhor é o Deus que supre todas as coisas. Que possamos estar fortalecidos no Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque precisamos do Senhor neste momento. Continue abençoando as famílias, continua, Pai, abençoando os profissionais da área de saúde, os profissionais da área de segurança, tantas pessoas que precisam continuar diariamente trabalhando. Abençoe, Senhor Deus, os que estão pesquisando cura para esse momento, para esta enfermidade, que o Senhor esteja dando graça e misericórdia. Que assim como o Edivaldo nos lembrou no domingo, Senhor Deus, que depois da dispensação do Teu Espírito, depois desse derramamento do Espírito sobre toda a carne, essa capacidade do homem, e que ele use essa capacidade para abençoar também. Dê-nos, Deus, dê-nos, Senhor Deus, graça e misericórdia. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso. Continua abençoando e guardando cada família. Obrigado por tudo, não porque temos merecido, mas porque oramos em nome de Jesus, que vive e reina. Amém. Meus irmãos, boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, nosso abraço aos nossos irmãos lá em Portugal. Mais uma vez, o nosso abraço, né, às pessoas que estão aí em tantos bairros, em tantas cidades, nos acompanhando nesse instante. Que na sua casa, no seu lar, no seu coração, aquela paz que excede todo entendimento esteja transbordando na sua vida. Um abraço carinhoso, um abraço virtual, mas com muito carinho, com muita sinceridade, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Que Deus os abençoe, tenham uma boa noite, descansem em paz.